Você já se perguntou o que faria se por um instante tivesse a chance de escapar da prisão que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, ao longo dos anos? Pense nisso com profundidade. E se a prisão mais cruel de todas não fosse feita de aço, grades ou paredes frias, mas sim de pensamentos limitantes, dúvidas constantes, medos que te paralisam e inseguranças que você alimentou sem perceber? E se, ao olhar ao redor, você percebesse que as correntes que te prendem são invisíveis, mas reais? Que talvez, todo esse tempo, a chave da liberdade estivesse ali, ao alcance da sua própria mão, só esperando que você decidisse usá-la. Se você se sente preso em algumas tarefas ou ações e sente que pode ser ajudado, comente prisão nos comentários desse vídeo, que até o final desse vídeo estará motivado a enfrentar esses desafios. Agora respire fundo e imagine essa cena. Um homem comum, como eu ou você, vive uma rotina comum, num mundo comum. Mas algo dentro dele grita, uma sensação incômoda, como se a vida que ele está vivendo fosse uma sombra do que poderia ser. Ele acorda todos os dias com um vazio que não consegue explicar. Uma voz interna que o pergunta, é só isso? Será que nasci apenas para sobreviver? Ou existe algo maior me esperando do outro lado dessa muralha invisível? Foi nesse momento que tudo começou a mudar. Não porque ele ganhou na loteria, ou porque algo externo aconteceu, mas porque ele decidiu olhar para dentro. E essa decisão foi o começo da fuga da prisão mental. E é com você que eu quero reviver cada detalhe dessa jornada. Porque você está aqui, agora, lendo essas palavras. E isso já mostra que há uma chama acesa dentro de você. Hoje vamos mergulhar juntos na trajetória desse homem. Um reflexo de tantos de nós, que descobriu que a maior prisão não estava ao seu redor, mas dentro de si mesmo. E mais do que fugir, ele decidiu libertar sua mente, reprogramar suas crenças e reconstruir sua vida com base em novos princípios. Mas antes de começarmos essa viagem profunda de transformação, quero te pedir um pequeno gesto que pode causar um grande impacto. Deixe o seu like. Isso faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas que, como você, estão buscando uma saída para os próprios labirintos mentais. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a cada novo vídeo vamos explorar juntos os princípios que podem te tirar da prisão invisível da mente e te levar em direção a uma vida de liberdade, propósito e conquista. Estamos juntos nessa missão. Você está pronto? Pronto para reconhecer que o protagonista dessa história talvez seja você? Porque essa jornada não é apenas sobre ele, mas sobre qualquer pessoa que decidiu, mesmo com medo, trilhar o caminho da autotransformação. Vamos entender como ele usou a filosofia poderosa de Napoleon Hill, uma filosofia que há décadas transforma vidas, e como aplicou esses ensinamentos para se libertar das amarras invisíveis que o prendiam ao fracasso e à estagnação. No começo, como qualquer um de nós, ele não sabia exatamente o que o impedia. Era uma sensação estranha, como carregar um peso invisível nos ombros, um cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Foi aí que ele começou a reconhecer a existência de uma prisão mental, aquela que se constrói com pensamentos como eu não consigo, não sou bom o suficiente, isso não é para mim. E o primeiro grande passo foi admitir, sim, eu estou preso. Não fisicamente, mas psicologicamente. E reconhecer isso é algo poderoso. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está trancada por dentro. Depois de identificar sua prisão, veio o segundo passo, a escolha de um propósito definido. Essa foi uma das partes mais desafiadoras, porque exige coragem. Ele teve que olhar no espelho e se perguntar, o que eu realmente quero da vida? E a resposta não veio de fora, mas de dentro. Ele percebeu que, por anos, viveu tentando agradar aos outros, seguindo expectativas alheias e esquecendo de si mesmo. A decisão de viver com propósito, com intenção, foi o divisor de águas. Como ensina Napoleon Hill, quando o propósito é claro, os obstáculos se tornam menores.
Porque agora você tem um porquê forte o suficiente para enfrentar qualquer como. Com o propósito em mãos, chegou a hora de agir. Ele traçou um plano. Não um plano perfeito, mas um plano possível. E foi aí que os desafios começaram a surgir, como sempre acontece quando decidimos crescer. Ele enfrentou críticas, fracassos, dias de dúvida. Teve momentos em que pensou em desistir, mas lembrando dos princípios de Hill, ele decidiu aplicar a persistência. Ele entendeu que cada desafio era um teste, cada queda uma lição, e que o sucesso real é reservado àqueles que seguem em frente, mesmo quando tudo parece dizer para parar. Um dos momentos mais marcantes da sua jornada foi quando ele encarou o medo de frente. Aquela voz interior que dizia, "Você não vai conseguir", começou a gritar mais alto conforme ele se aproximava da liberdade. Mas em vez de fugir, ele transformou o medo em combustível. Cada pensamento negativo, ele combatia com afirmações positivas. Cada dúvida, ele enfrentava com ações consistentes. E aos poucos, o que antes era prisão foi se tornando aprendizado. Ele descobriu que a liberdade mental não é um lugar, é um estado de espírito. E foi assim que ele conseguiu. Ele se libertou, mas não foi uma libertação externa, não foi um evento milagroso. Foi um processo interno, consciente, cheio de pequenas vitórias e derrotas. Ele entendeu que a verdadeira liberdade começa quando você assume responsabilidade total pela sua vida. Quando para de culpar os outros, as circunstâncias, o passado. Ele aprendeu que é possível usar a dor como ferramenta, o medo como alerta e o fracasso como degrau. E agora eu te pergunto, você consegue ver o reflexo dessa história na sua vida? Consegue identificar as correntes invisíveis que ainda te prendem? Talvez sejam dúvidas sobre sua capacidade, medo de tentar e fracassar, ou simplesmente o hábito de viver no piloto automático. Mas agora você sabe, existe uma saída, existe um caminho. E ele começa com uma decisão, a decisão de mudar. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo. Pode ser que com um simples gesto, você ajude alguém a despertar. Existem milhares de pessoas vivendo presas em prisões mentais, acreditando que não têm escolha. Mas elas têm, assim como você tem. E talvez, ao ouvir essa mensagem, elas também encontrem coragem para mudar. E se você se sentiu inspirado por essa jornada, saiba que há muito mais por vir. Este canal é um espaço de reflexão, de transformação, de estudo profundo sobre os princípios de Napoleon Hill, sobre autoconhecimento, disciplina mental e crescimento pessoal. Cada vídeo é uma chave que pode abrir uma nova porta. Por isso, inscreva-se, ative as notificações e venha fazer parte dessa comunidade que está decidida a romper as barreiras internas e viver com plenitude. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acreditou até hoje e está a um passo, uma decisão, de transformar completamente sua vida. As correntes que te prendem são ilusões. E a liberdade é uma escolha. Está na sua mente e está nas suas mãos.